A área da saúde em si tem passado por mudanças significativas nos últimos anos e, como consequência, impactou também o cenário das OSs. Atualmente, mais de 30% das unidades públicas de saúde de alta a média complexidade são administradas por organizações sociais de saúde. Esse modelo de gestão tem como objetivo oferecer mais agilidade administrativa, maior controle de desempenho e melhores resultados. Porém, na prática, existem muitos desafios a serem enfrentados, como a prestação de contas rigorosas, gestão de pessoas e recursos, além de desafios típicos que a área da saúde já enfrenta diariamente. Olá, seja bem-vindo ao Ctrl+I. E se você ainda não conhece o nosso podcast, já fica por aqui. Mensalmente, trazemos experts para conectar a metodologia com a tecnologia, para deixar a gestão do seu negócio ainda mais eficiente e prática. Na pauta de hoje, vamos falar sobre organizações sociais de saúde, também conhecidas como OSs. E a nossa convidada tem muito conhecimento nessa área, e aposto que depois desse bate-papo vão gerar muitos insights por aí. Vanessa Bremer é administradora e consultora, com especializações em auditoria de serviço, gestão da qualidade nos serviços de saúde, psicanálise, teoria e clínica contemporânea e possui também um MBA em engenharia de negócios e gestão de Lean, qualidade de projetos e processos. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje, ao nosso podcast Ctrl+I. É um prazer te ter por aqui. E conta um pouquinho pra gente da tua experiência, tua trajetória, como que tu entrou na área da saúde? Para mim é um enorme prazer, desde já eu agradeço aí a oportunidade de nós estarmos falando um pouquinho sobre esse assunto, que nós vamos estar conversando hoje, que de certa forma é um tipo de um modelo de gestão. Em relação à experiência, eu estou nesse mercado voltado à gestão de negócio já há algum tempo, e aí, assim, no decorrer, eu estava mais focada na parte de processo, mas como eu trabalho com implantação voltada à gestão de qualidade, chegou um momento que eu vi necessário também começar algumas especializações voltadas em pessoas, porque nós desenhamos os projetos com base aí, nas metodologias que cada empresa define que quer adotar, mas ao final nós precisamos das pessoas para que elas realmente possam implementar tudo que se coloca no papel. E no decorrer da experiência, essa é a parte mais complicada. É você justo tirar o que é um modelo do papel e colocar isso na prática, mesmo existindo, vamos falar um script a nível aí das metodologias a serem utilizadas, mas assim, cada empresa, cada organismo, ele tem a sua cultura organizacional, e aí nós precisamos ver sempre a melhor forma de adaptar essas pessoas diante da necessidade aí da implantação. Espero eu contribuir aqui com vocês nesse bate-papo, com base aí na experiência, e mais uma vez é um prazer estar aqui com você, Bianca. Que bom, a gente também está muito feliz de poder contar com a tua participação. E vamos começar, então, contextualizando o pessoal, O que é uma OS? OS, Bianca, é uma organização social de saúde. E aí, o que é esse grande modelo, vamos colocar assim, Toda OS, ela é uma organização privada, só que ela não tem fins lucrativos. E aí que está a grande diferença quando a gente pensa em uma gestão pública ou uma gestão privada. A OS, ela vem com a grande diferenciação que eu tenho a expertise em fazer gestão, em administrar, e aí você alinha comigo, o órgão público, o que você precisa nessa sua administração, que nós vamos desenhar um modelo, e aí tudo isso é voltado à contratualização, Bianca. Então, essa negociação, existe um contrato que, no normal,
nele existe metas qualitativas e metas quantitativas, que aí é o que rege realmente essa parceria, né? Essa junção. E aí a grande questão desse tipo de modelo que vem para fortalecer a gestão no SUS é porque através de uma OS você consegue uma gestão mais ágil e automaticamente a gente diz também que existe uma gestão mais técnica porque você tem profissionais que eles têm uma expertise diferenciada em fazer a gestão. Então, o foco é muito voltado no resultado, por isso que a base são essas metas que são definidas a nível de contrato com qualquer órgão público, porque aí pode existir a negociação direto com o Estado, assim como pode existir direto com o município. Claro. E qual é a diferença entre uma unidade de saúde, então, gerida por uma OS e uma unidade de saúde gerida ou então pelo Estado ou pelo município, como tu comentou? Bianca, a gente costuma dizer que a grande diferença é a autonomia na gestão. Por quê? Porque quando a gente tem uma administração direta de um órgão público, seja municipal ou seja estadual, de certa forma, o regime jurídico tradicional para órgão público ele é extremamente burocrático. Quando você coloca uma OS, acaba que a OS tem uma autonomia maior no sentido de trabalhar as questões voltadas a compras, de trabalhar as questões voltadas a negociações de contrato. Então, você tem uma flexibilidade maior. Vale ressaltar, Bianca, que não quer dizer que a OS ela faz tudo sem estar autorizado pelo órgão contratante. Por que vale ressaltar isso, Bianca? Porque lá no contrato, normalmente, o órgão público deixa claro quais que são os momentos dessa autonomia. Então, por exemplo, normalmente nos contratos, quando se fala de aquisição de equipamentos médicos, por exemplo, que aí é uma aquisição de um valor maior, isso não é autonomia da OS. Normalmente, nos contratos, o órgão público vincula que esse tipo de compra precisa ser validada pelo contratante, pelo órgão público. E, normalmente, inclusive, é o próprio órgão público que tem que fazer a compra. Então, o valor repassado mensalmente vale deixar claro que é um valor para custear a operação do negócio, a administração daquela instituição de saúde, mas qualquer aquisição, seja de inovação, né, seja as aquisições de valores maiores, isso depende de uma negociação junto ao órgão contratante, para que esse órgão contratante avalie realmente a necessidade e ele próprio faça a aquisição. Então, é mais no sentido dessa flexibilidade de você conseguir fazer as contratações sem precisar você seguir o regime, que é o regime de órgão público, porque aí você tem que fazer concurso público, e aí tem toda uma burocracia. Então, a grande diferença está nesse sentido. Claro, tem muitas vantagens nesse tipo de gestão, mas também tem muitos desafios, né, Vanessa? Quais os principais desafios que a gente pode destacar? Bianca, eu te diria que hoje o maior desafio de uma OS é conseguir conciliar você fazer uma entrega de uma prestação de serviço com qualidade, pensando em custos financeiros. Por quê, Bianca? Nós estamos num momento de mercado e o mercado de saúde é um mercado que as coisas mudam com uma facilidade muito grande quando você pensa em valores, né? Em valores de materiais, em valores de medicamentos, nessa tecnologia que cada vez mais vem se avançando, e isso custa. Quando se faz uma definição de contratualização via OS, o órgão público, ele vira e fala assim, com X valor, nós fizemos uma avaliação e aí a gente entende que você consegue administrar.
né? Então, eles colocam lá um determinado valor, aí as OSs que têm interesse vão se candidatar nessa licitação, e aí, normalmente, aquelas que têm os valores aí que para o órgão público é mais em conta, que ganha esse determinado processo. E esse valor, Bianca, ele é fixo. Então, assim, se existe um contrato, sei lá, de 5 anos, um contrato de 2 anos, quer dizer que todo mês o órgão público vai repassar este valor para que ele faça a gestão de toda aí essa instituição de saúde. Só que nisso, fornecedor muda a questão de valor de MatMed. Se acontece qualquer coisa a nível global, isso tem uma interferência nos custos a nível de saúde. Se acontece qualquer coisa, por exemplo, a nível de segurança, a nível de transporte, isso tem um impacto na área da saúde. Então, assim, eu te diria que das grandes dificuldades e desafios de uma OS é justo conseguir conciliar você fazer uma gestão resolutiva com qualidade diante do que é o custo que precisa realmente ser praticado por conta deste modelo. Porque se esse custo ele fica muito alto, aí a OS sempre vai ter que fazer negociação com o órgão público para um aditivo ou qualquer coisa do tipo. E aí isso já leva um tempo. Só que a conta já está chegando, né? Os pacientes já estão sendo atendidos. Então, o grande desafio está em conseguir conciliar isso, Bianca. Sem dúvidas, quando a gente fala em restrições financeiras, hoje em dia, principalmente na área da saúde, são desafios enfrentados diariamente, né, Vanessa? E eu sempre falo assim, Bianca, que uma OS, ela tem que entender que, na realidade, ela tem 2 grandes clientes e que têm, assim, objetivos extremamente diferentes. Quais que são eles? O órgão público, que foi quem contratou, e aí ele quer ser atendido pelo aquele preço pactuado, que seja entregue qualidade, que seja entregue resolutividade nos processos. E aí ele tem um outro cliente que é o usuário, né, que é aquele paciente ali que realmente vai ser atendido, e aí esse paciente ele não quer saber, né, dessas preocupações que envolvem custo, que envolve metas, ele quer ser atendido. Então, assim, são 2 com visões extremamente diferentes e que aí a OS, através da sua gestão, precisa ter práticas de gestão que venham atender os 2, né? Entendendo que o que ela apresenta como seu modelo de negócio precisa enxergar e ter, né, uma visão sistêmica dessas necessidades. Por quê? Porque se um desses 2 clientes não estiverem satisfeitos, isso vai prejudicar o processo dela, né, numa possível renovação, em uma avaliação, por exemplo, de uma ouvidoria. E aí, normalmente, nesses contratos que são feitos com o órgão público, nas metas qualitativas, a ouvidoria é um dos pontos que eles querem enxergar como entrega resolutiva. Então, assim, se o cliente usuário reclama, a OS precisa prestar uma conta para o órgão contratante, que é o órgão público. Mas muitas vezes pode ser que a reclamação desse usuário envolve ele querer mais coisas, né? Mais qualidade, vamos colocar nesse sentido. E aí, às vezes, por conta do valor pactuado com o órgão público, isso não é possível, na proporção que o usuário deseja. Então, assim, o tempo todo buscando estar equilibrado, né, diante desse modelo de gestão. E quais estratégias a gente conseguiria pontuar aqui para que a OS consiga, né, entregar a qualidade mesmo com essas restrições financeiras? Bianca, uma das grandes estratégias que eu sempre sugiro é você realmente trabalhar aí o que seria a padronização de processos. Porque quando a gente pensa em padronização de processo, de certa forma você está falando de otimização de tempo, otimização de custo e alinhamento de um padrão no sentido das diretrizes, porque independente do profissional que vai estar exercendo uma determinada atividade, se eu defino um padrão, todos vão ter que fazer daquela forma. Então, isso acaba facilitando aí você ter
vamos dizer, lacunas, né? Você ter dificuldades aí a nível de processo. Só que aí vale lembrar que para você conseguir padronizar esses processos, você precisa, o que a gente fala que é rodar o ciclo do PDCA, né, fazer um planejamento, daí você tem que fazer a execução, você tem que checar e ver se, ok, eu estou padronizando. Só que aí, o que é a grande questão? Eu vou introduzir o ser humano nesse momento, né, porque aí eu padronizo e aí as pessoas vão ter que seguir esse determinado padrão. Então, uma OS, ela precisa a todo momento estar trabalhando educação continuada. E com o desafio, Bianca, que acaba que meio que para ter um poder em conseguir o projeto, né, licitado aí, a OS não consegue colocar grandes diferenciações a nível de salário. Então a gente até brinca, Bianca, que normalmente uma OS ela é aquela que desenvolve profissionais e depois ela acaba perdendo profissionais. Porque aí os profissionais se especializam e aí uma outra empresa, né, particular, que aí tem um poder a nível de salário, de benefícios diferenciados, acaba levando esse profissional. Só que aí eu sempre falo, não tem jeito. OS tem que ter consciência que a todo momento ela tem que estar trabalhando educação continuada, diante de fazer as pessoas praticar aquele processo padrão que foi alinhado. Como eu mencionei anteriormente, precisa ter essa escuta do usuário. Por quê? Porque o usuário vai conseguir mostrar para o seu contratante a satisfação ou não dele. Isso tem um peso a nível da contratualização que é feita com a OS, e precisa, Bianca, a todo momento mostrar para essa força de trabalho que está ali atuando com eles a importância de todos entenderem papel e responsabilidade. Porque assim as pessoas elas se sentem valorizadas, elas se sentem empoderadas e você consegue fazer uma gestão mais resolutiva aí diante, né, do que é o mercado e do que é a necessidade da contratualização. Acho que manter a governança dentro da OS também pode ser considerada uma estratégia, né? A governança pode ser uma aliada nesse processo. Como a gente pode, alguma estratégia, alguma dica para manter a governança e a credibilidade, tanto para o órgão contratador, que seria então o Estado ou o município, quanto para os clientes? Bianca, quando a gente fala desse modelo de contratualização de OS, governança pensando em transparência é o grande carro-chefe. Porque, inclusive, é uma questão a nível de legislação, né? Precisa existir transparência na prestação de serviço. Então, assim, eu te diria que a grande prática de gestão a nível de uma contratualização via OS é essa OS ter uma transparência ativa. Não só no sentido de publicar, né, o que aí são os seus gastos, são as suas operações, porque aí para efeito de legislação isso é necessário, mas também junto a esse órgão contratante. Então, normalmente nesses contratos, a gente tem meio que já um modelo predefinido que o contratante ele pode colocar como se fosse um comitê fiscalizador, e esse comitê fiscalizador ele pode ter uma abertura a qualquer momento, né, dentro do projeto, justo para conotar essa transparência. E aí a outra questão, Bianca, não tem jeito, a gente acaba voltando novamente nesse cliente usuário, né, ter a transparência com esse cliente usuário. Então, escutar esse cliente usuário, porque através desse cliente usuário ele consegue mostrar realmente que ele está fazendo uma gestão que venha a gerar segurança, que venha a gerar confiança. Por quê? Porque aquilo que está contratualizado se apresenta. E aí, como eu falei inicialmente na nossa conversa, normalmente é regido por metas qualitativas e quantitativas. Então, também precisa existir a transparência na apresentação dessas metas, no cumprimento dessas metas. Porque quando se faz o contrato, define, por exemplo, assim, pelo escopo aqui
dessa unidade hospitalar, você vai precisar fazer tantos exames, você vai precisar fazer tantas consultas, tanta internação, tanto saída, enfim. Que aí a gente fala que são as metas quantitativas. E aí precisa existir uma transparência junto a esse órgão contratante de como que está essa operação, porque muitas vezes, Bianca, dependendo aí do que é o modelo de regulação do órgão que está contratualizando, quem coloca o usuário, né, o paciente, dentro da unidade hospitalar não é a OS. A OS ela tem a obrigação de disponibilizar a vaga, né, mediante os seus leitos, mediante a questão dos seus equipamentos. Só que aí normalmente tem uma regulação, que aí essa regulação costuma sempre ser do órgão contratante, e aí é essa regulação que faz a ponte dentro, né, do município, do estado, de quais são os estabelecimentos que estão precisando desse serviço, e aí ele que captura esse paciente para direcionar para a OS. Então, assim, precisa existir a transparência nessa relação. Normalmente, a gente fala, né, que aí vai ter os momentos de prestação de contas, que aí a OS mostra, eu estou disponibilizando X, mas estou recebendo tanto. Então, existe um absenteísmo, só que aí, assim, o que cabe a mim eu estou fazendo. Então, a gente precisa negociar para aí a gente ver o que mais precisa fazer. Então, precisa ter uma parceria a todo momento, Bianca, com esse órgão que fez, né, a contratação da OS. Então, assim, para a gente trabalhar governança, parte do pressuposto que precisa existir credibilidade. Para existir credibilidade, eu preciso trabalhar com essa transparência, tendo como base essas métricas, né, que aí a gente fala que são as métricas que justo vai conseguir mostrar a efetividade dos resultados. Então, aí a base é realmente o contrato, né, porque aí lá no contrato fala do que são aí as responsabilidades. Eu preciso, enquanto OS, ter muito claro que a qualquer momento esse órgão que me contratou, ele pode sim entrar e fiscalizar, então por isso eu tenho que trabalhar com essa transparência e eu tenho que escutar o meu usuário, né? Eu tenho que ter aí esse canal de ouvidoria, afinal de contas eu estou fazendo uma prestação para um órgão público e quem é o beneficiário é o usuário. Então eu te resumiria nesse sentido se eu penso em governança. A gente fala em processos, padronização, governança, transparência. Parece que está faltando a tecnologia aí, né? Como que a tecnologia pode entrar nesse contexto para facilitar toda essa gestão, organizar todos os processos? Bianca, eu te diria que a tecnologia, ela cada vez mais está sendo indispensável. Por exemplo, pós aí pandemia, a gente passou a utilizar muito o recurso da telemedicina, então aí a gente precisa muito, né, da tecnologia. Um dos grandes problemas que sempre existiu a nível de saúde foi as benditas letras, né, dos profissionais. E aí, quando a gente pensa em um sistema que fornece o prontuário eletrônico, isso facilita muito, né, o entendimento não só do próprio paciente, mas da equipe como um todo, porque aí, se eu estou falando de um prontuário de um paciente que está internado, existe aí, né, uma equipe multi que precisa dessa informação, e aí sempre existiu muita dificuldade em entender, né, as letras, e aí se a gente pensa na tecnologia, isso acaba auxiliando esse entendimento. Se a gente pensa em todo um parque tecnológico, né, pensando em exames que venham auxiliar em um determinado diagnóstico, a gente está falando de tecnologia que aí acaba envolvendo os equipamentos médicos hospitalares. Se a gente pensa principalmente nesse modelo de OS, né, que nós precisamos ser resolutivos, a gente precisa mostrar métricas, porque a gestão é baseada em metas qualitativas e quantitativas. Hoje a gente tem vários softwares que nos ajudam, seja com o BI, seja com
as informações mais otimizadas e mais rápidas, seja com integração entre os indicadores para conseguir facilitar a gestão, e aí a gente fala que o indicador ele é uma ferramenta de gestão, mas ele é um número. Mas aí hoje vários sistemas conseguem nos auxiliar a cruzar esses números e aí a gente tem mais poder de decisão e com um tempo, né, muito menor do que você tem que ficar ali manualmente trabalhando. Hoje, a possibilidade de você fazer integração entre os sistemas, por exemplo, um equipamento com um sistema, um software que envolve prontuário, com uma automação de um determinado processo. Hoje a gente fala muito da saúde 4.0, que aí envolve essa questão da IA, né, que aí cada vez mais está entrando nesse nosso mundo de saúde, e aí a robótica, através de já vários procedimentos cirúrgicos que você pode estar utilizando. Enfim, eu te diria que quando eu penso em tecnologia, hoje é indispensável nós trabalharmos. Inclusive, Bianca, se eu penso nesse modelo de iOS, é um desafio por conta daquilo que eu te falei do custo, né? Porque acaba que isso fica sendo considerado como inovações e aí muitas vezes isso não está pactuado a nível de contrato, né? E aí a iOS precisa estar mostrando essa necessidade junto ao contratante para conseguir ter aí um parque tecnológico mais avançado, um software, né, um sistema de gestão mais avançada, para que isso venha facilitar a gestão. O próprio Interact Suite SA também é um exemplo, né, dessas ferramentas que tu comentaste. Ele tem todas as soluções focadas na área da saúde também, que podem ser utilizadas para otimizar a gestão, para fazer governança e também para fazer a automação de processos e a otimização de processos que tu comentou. Por acaso teria, assim, algum processo chave que a gente poderia citar, que poderia ser inserido em um software, por exemplo, ou até numa plataforma de automatização, como é o caso da Suite? Sim, pensando em gestão, Bianca, eu te diria que muito mais que um. Mas assim, eu posso te trazer um que para mim é o carro-chefe, aí se a gente está pensando, né, em gestão, que é justo você trazer um planejamento estratégico, né, que aí é você conseguir rodar a gestão do negócio dessa instituição de saúde dentro do software. Então, você vai lá e você faz uma definição de X anos, por exemplo, um contrato que uma OS faz com o órgão público, vamos colocar lá de 5 anos. Né? Então, aí você tem que fazer um planejamento estratégico baseado nesses 5 anos, porque aí tem uma operação a acontecer, tem custo, né, a ser avaliado, eu tenho a mão de obra que eu preciso que ela seja qualificada, eu preciso dar condições para que essa mão de obra venha a exercer a sua atividade, eu preciso estar capacitando esse pessoal, eu preciso padronizar meus processos e monitorar, eu preciso ter as métricas, né, os indicadores que venham me mostrar se esse planejamento de processo realmente está acontecendo. Então, assim, o planejamento estratégico é dos grandes modelos, vamos colocar assim, de atividade que a gente trazendo para um software facilita a vida, que assim, é absurda, Bianca. Por quê? Porque normalmente a gente trabalha um planejamento estratégico com base na metodologia do BSC, que é o Balance Scorecard. E aí essa metodologia, ela diz o quê? Para que a gente possa ter uma gestão sistêmica de um negócio, eu preciso enxergar algumas perspectivas. Eu tenho que enxergar a perspectiva financeira, processo interno, sociedade, aprendizado e tecnologia. Diante disso, você tem que projetar durante esse X período o que vai acontecer para essas perspectivas. E aí a metodologia te mostra que para cada perspectiva dessa você tem que enxergar objetivos estratégicos. Diante desses objetivos estratégicos, você tem que ter indicadores, que aí é uma forma de você monitorar se você vai estar atingindo esses objetivos.
Se eu tenho um indicador, quer dizer que eu tenho um número. Só que aí ele ainda não me dá decisão. Aí eu tenho que fazer uma análise desses números. E aí, por exemplo, o software, né, o módulo de governança hoje da Interact, nos possibilita fazer essa análise e nós termos esse histórico. Aí, quando eu faço essa análise, eu já consigo trabalhar planos de ação, né, 5W2Hs, e plano de ação específica para o indicador, mas também o plano de ação específica para o objetivo, se aí eu penso no planejamento estratégico como um todo. E essa dinâmica aí, Bianca, no que seria, né, uma construção, pode ser que eu vou ter aí, sei lá, uns 7 a 15 objetivos. Dentro disso, pode ser que eu vou ter aí uns 20 e tantos, ou uns 30 indicadores. Daí, diante disso, pode ser que eu vou ter uns 20 e tantos planos de ação. E aí, você fazer a gestão disso através de uma planilha de Excel é loucura. Então, assim, o software nos facilita, por quê? Porque aí, através dele, a gente consegue otimizar tempo, né? Através dele, a gente consegue, ao mesmo tempo, falar para todo mundo, porque se a pessoa vai lá e ele vai acessar o módulo, ele consegue ter o panorama de toda essa programação. Se ele acessa o seu login específico, ele vai conseguir enxergar aquilo que lhe cabe, né? Aquilo que é a sua responsabilidade. Então, assim, a gente consegue uma otimização na gestão, né? De estar trabalhando aí esse monitoramento que é absurdo. E aí, o módulo em específico, né, do Interact, que a gente fala de governança, auxilia isso muito. Então, assim, isso seria uma, Bianca. Mas, por exemplo, a nível de saúde, nós temos também as notificações, que inclusive é uma questão voltada à legislação, né? Nós temos os incidentes, as não conformidades, e também você fazer o acompanhamento disso a nível manual é desumano. É loucura, pensa numa instituição que funciona 24 horas por dia, 365 dias ao ano, e aí você tem que fazer o controle, né, dessas questões todas a nível de manual. E aí também, hoje tem o software, e aí no caso a Interact tem um módulo específico, né, que aí a gente consegue trabalhar todas essas questões e nos facilita, porque igual, por exemplo, quando você pensa em incidente, nós precisamos, inclusive, porque é uma questão de transparência de legislação, notificar via Anvisa, né? Porque você tem que ter lá o Notivisa e fazer isso. E lá no Notivisa, o que acontece? Se você tem um software que aqui internamente você já trabalha isso, você consegue exportar para lá. Então, aí facilita também a vida nessas interfaces aí para a gente conseguir otimizar as atividades. Então, assim, tem várias, Bianca. Eu dei aqui 2 exemplos pensando em planejamento estratégico, em notificação, mas a auditoria interna você consegue fazer isso, a própria verificação, né, da satisfação do usuário, aí que a ouvidoria trabalha, você também consegue colocar as pesquisas direto nos softwares, que hoje aí já existem vários preparados para isso, e aí o que é a grande questão? Você trabalha transparência, que aí é um carro-chefe de uma OS, você consegue otimização de tempo, você consegue maior resolutividade das informações, porque aí como através do software, né, você tem as definições de perfil, você tem as definições de mapeamento de perfil, então assim, as pessoas não podem chegar lá e ficar alterando, né, porque existe aí, vamos colocar uma alçada de segurança e de hierarquia. Então, assim, ajuda muito quando a gente pensa em gestão, você tem um software que lhe possibilita pegar práticas de gestão e introduzir nele, e através dele você está conseguindo aí monitorar os processos. Apesar de ter sido só 2 exemplos, são 2 exemplos muito importantes, né? Que impactam diretamente no restante das atividades, na qualidade, na credibilidade e em todo o restante do desenrolar da gestão, né? Verdade, Bianca. E facilita muito para quem está lá na ponta, né? Conseguir fazer aí os monitoramentos e os acompanhamentos, para aí a gente realmente conseguir garantir
que está sendo rodado aí o ciclo do PDCA, porque aí, se a gente pensar em nível de gestão, a grande preocupação é isso, né? Estamos realmente conseguindo rodar o ciclo do PDCA, consigo olhar para trás e consigo mostrar um histórico e quais que são as melhorias e quais que foram os avanços com base no que nós já vivemos, e aí acaba que o software nos auxilia muito nessa entrega e nesse histórico. E agora falando um pouco de futuro, o que a gente pode esperar do futuro das OS? Quais são as próximas tendências? Comenta um pouquinho para nós do que tu acha que vai ser os próximos anos nesse mercado da saúde, principalmente nas OS. Ô Bianca, como a gente comentou, a tecnologia cada vez está mais aí forte, né? Então, assim, na área da saúde, hoje a gente fala muito, né, dessa saúde 4.0 a nível de governo. Existe até um plano que o Ministério da Saúde definiu para esses avanços aí tecnológicos. Então, assim, tendência de futuro é enxergar que não tem jeito. Nós vamos ter que trabalhar a tecnologia associada aos processos de saúde, entendendo que essa parceria, vou colocar assim, é uma questão necessária, né? É uma questão que vem para nos auxiliar, no caso, os profissionais que estão ali no dia a dia, e não burocratizar, que às vezes alguns profissionais acabam achando isso, né? Mas acredito eu que justo porque os processos não estão realmente mapeados e padronizados, e aí entender que cada vez mais nós precisamos aí envolver tudo que é stakeholder, Bianca. Porque assim, hoje dentro de uma instituição de saúde, a Anvisa já nos preconiza que para que exista uma definição de tratamento com o paciente, esse paciente ele tem que ser introduzido, né, nessa linha de tratamento. Por quê? Porque muitas coisas vai depender dele, né? Às vezes o profissional faz a orientação, olha, o senhor não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, e se aí ele não tiver consciência, aquele determinado tratamento traçado não vai dar certo. Então, precisa introduzir realmente aí esse paciente. Quando eu falo o envolvimento a nível, né, de sociedade civil como um todo, que aí seria todos os stakeholders, também, no meu ponto de vista, é muito nessa linha. É entender que as coisas elas vão acontecer de uma forma resolutiva se todos aqueles que estão envolvidos no processo, e aí vamos entender que é o processo de saúde, realmente entenderem aí o seu papel e a sua responsabilidade diante disso. Porque, por exemplo, Bianca, um governo, né, um município, ele faz uma definição de ir lá e construir um hospital, por exemplo, de média e de alta complexidade. Um hospital desse porte, ele custa caro pra caramba. Se a sociedade não tiver um entendimento, né, e se dependendo aí do modelo de regulação que existir, não tiver um entendimento do que é isso, vai estar chegando nesse hospital paciente que é o quadro, por exemplo, de baixa complexidade. E aí você começa a desviar o negócio. Se eu penso em fornecedores, também precisa existir aí uma integração no sentido de conseguir ter poder de compra, né, diante aí das possibilidades. E aí a gente está falando de uma questão globalizada, porque muitas vezes os insumos, né, que vêm, não é aqui do nosso país, está lá fora. E aí, assim, eu preciso ter uma negociação para eu conseguir ter um diferencial. Por exemplo, hoje eu estou aqui atuando no Pará e aí, às vezes, Bianca, a gente tem aqui locais que para você conseguir chegar com material, a gente está falando desses materiais conseguir rodar dentro do Pará 12 horas de barco. E aí a gente está falando
por exemplo, de medicamento que é termolábil, que ele tem que ficar em uma temperatura X. Então, assim, é um trem que é muito sistêmico, Bianca. Então, precisa existir uma integração muito grande entre todos esses stakeholders, entendendo que a entrega final é o quê? É você fazer um atendimento para um usuário, né? Para que aquele usuário realmente possa ser tratado, que ele possa ser reintegrado à sociedade e às suas condições. E aí a gente entra muitas vezes com as questões que envolvem a tecnologia, o uso da IA, né, o uso de em situações, porque aí dependendo territorialmente como você está instalado, como eu mencionei para ti, hoje a telemedicina é um grande avanço. Só que aí a gente precisa ter uma estruturação a nível, né, desse ambiente para você conseguir fazer isso. Então, assim, existe aí N desafios, Bianca, que nós com certeza aí no futuro vamos estar vivendo, mas eu acredito que se existe uma consciência que nós precisamos estar integrado, entendendo que todo o processo, né, de saúde é uma rede, e a gente precisa entender essa rede, a gente precisa entender realmente cada parte aí dessa rede, o que é o papel e responsabilidade de si, nós realmente estamos entregando isso. E cada vez mais não vai ter jeito, a gente vai sim falar de transparência, Bianca. Então eu acho que também um desafio é a gente ampliar, né, essa transparência. E aí, acredito eu que se a gente pensa em plataformas digitais, isso vai facilitar muito, né, a nível de futuro, você está fazendo essas determinadas entregas, e aí a gente precisa estar envolvendo realmente todas essas partes necessárias para a gente conseguir ter os resultados. Eu sempre costumo dizer, Bianca, dentro, né, dos hospitais que eu atuo, das salas de aula que eu atuo, que nós precisamos entender que uma instituição de saúde independe se é um hospital, uma clínica, uma policlínica, uma UPA, enfim. Ele é um todo, mas é formado por partes. E aí, quando a gente pensa no sistema de saúde, também é isso, é um todo formado por partes. E aí, cada parte dessa precisa realmente se empoderar, entender qual é o seu papel para entregar, porque senão a gente não vai conseguir ter uma efetividade a nível de negócio. Então, assim, eu te diria que cada vez mais, a nível de futuro, o nosso desafio é integrar, não centralizar, integrar realmente para que aí a gente possa ter poder de decisão, poder de informação, entendendo que isso vai ser algo para que o nosso cliente, aí eu vou falar com a ISO, né, porque aí o discurso da ISO é sempre isso, o nosso cliente tem que sair satisfeito. Sem dúvidas. O foco de todas as nossas ações, né, não só de gestão, de processos, tem que estar focado no nosso cliente. É ele que vai receber o atendimento final e é ele que está por trás de tudo que a gente faz no dia a dia. Isso mesmo, Bianca. É essa que tem que ser a consciência. Eu estou lá, por exemplo, numa área de almoxerifado. Eu não vou ter ali o contato direto com o meu cliente final. Mas as pessoas que estão ali, elas têm que entender que o que elas estão fazendo tem um impacto nesse cliente final. Né? Se elas não fazem um controle de estoque, se elas não fazem uma entrega correta, pode gerar um desabastecimento e isso vai gerar não ter um atendimento coerente para aquele determinado paciente. Se o pessoal, por exemplo, de engenharia clínica, se o pessoal da TI, né, da tecnologia da informação, não se preocupar com as manutenções preventivas, não se preocupar com os alinhamentos com os fornecedores, e isso vai ter um impacto lá para o paciente. Por quê? Porque vai ser um prontuário eletrônico que não vai conseguir ser preenchido da forma correta, vai ser um equipamento que não vai ser possível utilizar da forma correta. Por quê? Porque alguém deixou de assumir o seu papel e a sua responsabilidade. E aí eu sempre uso a fala, Bianca, para os profissionais de saúde, que
Vamos colocar na nossa cabeça que vai ter um determinado momento, e pode ter um determinado momento, que quem vai precisar desse atendimento vai ser sua mãe, vai ser seu pai, né? Vai ser alguém que você estima e que você gosta muito. E aí a gente precisa entender que todo dia vai estar lá nosso pai e nossa mãe para que a gente possa fazer a melhor entrega, né? Porque quando a gente coloca um familiar, aí a gente quer que o atendimento seja diferenciado, mas aí a gente tem que pensar que todo paciente, ele é o pai e a mãe de alguém, né? Ele é um ente querido de alguém, e aí nós somos pessoas cuidando de pessoas, e aí a gente precisa ter essa responsabilidade para que a gente possa fazer a melhor entrega com o que a gente tem. E para finalizar, então, vou pedir uma dica. O que tu diria, uma dica ou até mesmo um conselho para um gestor de uma OS que esteja passando por algum desses desafios que a gente citou assim? Bianca, o que eu sempre falo é assim, ei, se você é gestor, entenda do seu processo. E aí, quando eu falo entender do seu processo, não é ter só o conhecimento técnico. É entender que quando a gente fala de gestão, a gente está falando de 3 grandes pilares dentro de um processo. Gestão é eu conseguir administrar recursos e disponibilizar recursos para que as pessoas que estão dentro deste processo possam exercer as suas atividades. E aí, para isso, eu preciso desenvolvê-las, eu preciso capacitá-las e eu preciso deixar claro o que são as diretrizes desse meu processo. Então, os 3 pilares que eu sempre coloco como os pilares clássicos, Bianca, dentro de um processo, são pessoas, são os recursos necessários e são as diretrizes. As diretrizes são as normas, né? O ser humano precisa ter claro, né, o que é fazer parte desse processo, como que ele tem que acontecer. Se não acontecer, o que precisa ter definido aí, por exemplo, como uma contingência. E aí, quem é gestor, Bianca, são esses 3 pilares que né, vamos dizer assim, o grande carro-chefe para que você consiga ter realmente uma administração aí que vai te dar resultados. É um negócio muito complicado, Bianca, por quê? Porque aí se a gente pensa, né, em definir processo, esse ainda é fácil. E aí, inclusive, na área da saúde, muitas legislações, a RDC 50, por exemplo, tu pega ela e ela já deixa muito claro, né, o que é um processo do CME, o que é um processo da UTI e tal. Então, assim, facilita pra caramba. Você tem que disponibilizar os recursos, né? Porque para que as pessoas consigam fazer aquela entrega, eu tenho que ter software, eu tenho que ter equipamento, eu tenho que ter material, eu tenho que ter uma condição de instalação, enfim, né? Cada processozinho aí vai ter o seu. E aí eu tenho que ter as pessoas. E aí as pessoas, elas precisam realmente ter um entendimento que ela foi contratada para fazer o quê? Para fazer como, né? E isso aí tem que ser algo muito claro na cabeça das pessoas, e aí o gestor ele precisa ter a consciência que é ele que é o maestro dessa orquestra, né? É ele que a todo momento precisa estar enxergando realmente se as pessoas estão fazendo e praticando a regra do jogo, se os recursos que essas pessoas estão tendo para fazer a regra do jogo estão coerentes, estão corretos, ou se precisa de uma atualização. Então, assim, o gestor ele tem que ter uma visão sistêmica muito grande, e aí eu sempre coloco, Bianca, para os gestores que para conseguir ser maestro desses 3 pilares, parte do pressuposto que, primeiro de tudo, ele tem que se conhecer. Ele tem que conhecer realmente o que são as suas habilidades, o que são as suas competências. Por quê? Porque é ele que vai precisar conduzir, né, essas pessoas aí diante de um processo para que exista uma conquista de um resultado. Então, eu sempre falo, Bianca, gestor, não é fácil você ter esse papel. Por quê? Porque todos os dias você vai ter que se remodelar, todos os dias você vai ter que se enfrentar, e nesse processo, assim como até no processo da vida, o maior inimigo é você mesmo.
É você se limitar, é você não se permitir, é você trazer as emoções ao invés da razão, né? Porque aí, se a gente fala de gestão, a gente tem que pensar em razão. Então, eu sempre falo para se conhecer. Por quê, Bianca? Porque aí, quando a gente se conhece, a gente tem uma maior facilidade de conduzir. A gente não se torna tão frágil diante do outro e não tem jeito, né? Se nós somos gestores, nosso teto é de vidro. As pessoas vão querer nos atacar para nos fragilizar e fazer com que a gente não faça nosso papel, que é a gestão, né? Então, assim, é muito importante o gestor não ter medo de se conhecer para que realmente aí ele possa ser um grande maestro dessa orquestra e que as coisas venham a acontecer, as pessoas entendendo papel e responsabilidade, e que o cliente final realmente saia satisfeito e com uma entrega, seja, né, um produto ou seja uma prestação de serviço, que venha a satisfazer aí, entendendo o objetivo final, que foi esse atendimento. Então é isso aí, o que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Acho que foram muitos insights, como eu avisei no início. Também já saímos aí com um tema de casa, né, para estudar um pouco mais o nosso negócio. Sem dúvidas foi uma conversa muito importante, eu espero que venham muitas outras ainda, porque nessa área da saúde, principalmente das OS, ainda temos muito a conversar, né, Vanessa? Verdade, Bianca, ainda é um modelo que causa certa insegurança em alguns momentos, né? Mas que aí eu acredito que quando você passa a ter o entendimento, você consegue enxergar vários pontos aí que consiga otimizar realmente o seu negócio. E aí, se você, no caso, o órgão público, né, trabalha isso com um contrato bem redigido, né, com definições claras de entregas, né, de obrigações e de deveres, acaba facilitando muito. E aí, assim, é notório, Bianca, eu não sei se você já teve a experiência, mas é notório você enxergar a diferença quando você entra, né, em um órgão administrado por uma OS e que você entra em um órgão que está ali numa administração direta, né, uma administração pública direta. Por quê? Porque é justo essa grande diferenciação, porque a IAOS coloca profissionais que têm a formação específica, né, nessa gestão, nessa administração, e aí isso acaba facilitando realmente a condução do trabalho, vamos entender, né, de um gestor público aí em relação ao que seria o objeto de contratualização. E aí acredito eu que também, né, as OS cada vez mais trabalhar com essa transparência para conseguir mostrar a diferenciação desse modelo de gestão, desse modelo de negócio. Vou aproveitar esse momento para te pedir para compartilhar com a gente teus contatos, tuas redes sociais, para que o pessoal consiga te acompanhar e continuar aprendendo, né, sobre esse assunto tão importante. Bianca, a Qualigestão, ela tem um site próprio, a gente trabalha também pelo Instagram e rede social, e aí dentro desse perfil a gente coloca aí as atuações da Qualigestão, entendendo que a Qualigestão é uma consultoria, né, voltada à gestão de negócios, e aí eu posso estar deixando aqui disponível esses contatos aí da rede social para facilitar que as pessoas possam aí ter o acesso. Fora isso, Bianca, justo pelo que eu comentei em relação às pessoas, hoje eu atuo também em uma linha com um parceiro, o Ricardo Tomás, que é em um projeto voltado a desenvolvimento de líderes. Então, nós temos aí um podcast que ele se chama Papo Liderança, e aí a gente também tem o Instagram e o TikTok dele, que aí a gente faz, né, faz abordagens sobre assuntos, pensando em auxiliar esses líderes com temas necessários para se desenvolver. Então aí também eu deixo aqui os canais aí voltados ao Papo Liderança e ao Projeto Ser Liderança, e aí lá no nosso podcast a gente realiza ele uma vez ao mês, né, e se o pessoal aí nos seguir será um prazer. E a nossa grande missão é justo fomentar
assuntos aí que venham auxiliar essas pessoas nesse mundo da gestão para tentar facilitar, né, o entendimento e a vivência dessas pessoas que já são líderes ou que têm interesse em se tornar líderes. Perfeito. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, logo abaixo, todos esses contatos, caso você não tenha conseguido pegar aqui agora, pode descer até a descrição do vídeo que a gente vai deixar tudo certinho lá para vocês. Vanessa, tenho muito a te agradecer, muito obrigada por ter aceitado esse convite e também por ter dado essa aula, né, sobre iOS, sobre a área da saúde, gestão, enfim, tudo que a gente falou aqui agora. Muito obrigada. Bianca, eu que agradeço, espero realmente, né, ter contribuído aí com esse nosso bate-papo. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre a gestão como um todo, né, a gestão de negócio, que eu acredito que é informação que a gente precisa, a informação que consegue aí nos dar um diferencial. Eu sempre brinco, né, inclusive nas minhas redes sociais pessoal, eu sempre coloco, eu sou uma eterna aprendiz, porque eu acredito que a todo momento a gente tem que estar buscando mais informações, porque a gente vive em um mercado que é muito avançado, né, que é muito rápido, e aí a gente precisa muito. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, espero aí, né, que realmente outras pessoas que estão nos escutando possam ter, com as informações que a gente teve aqui, tido aí insights, como você mencionou, e que aí esses insights venham auxiliar o seu desenvolvimento profissional, ao seu desenvolvimento pessoal. Então, assim, muito, muito obrigada. Espero mesmo ter contribuído aí com essa nossa conversa. Foi um enorme prazer. E para você que ficou com a gente até o final desse episódio, não esquece de deixar seu like, comentar se você ficou com alguma dúvida e também compartilhar para que esse episódio possa contribuir cada vez mais para aproximar a metodologia e tecnologia por aí. Até mais, nos vemos no próximo episódio!